Livro 2. Primeiro, da vida dos apóstolos depois da ascensão de Cristo. 1. O primeiro, pois, que a sorte designou para o apostolado em substituição a Judas o traidor foi Matias, que também tinha sido um dos discípulos do Salvador, como já foi provado. Por outro lado, os apóstolos, mediante a oração e imposição das mãos, instituem ainda com destino a um ministério e para o serviço comum a alguns homens de boa reputação, em número de 7, Estevão e seus companheiros. Também foi Estevão, depois do Senhor e quase no momento em que recebia a imposição de mãos, como se o tivessem promovido para isto mesmo, o primeiro a ser morto a pedradas pelos mesmos que mataram o Senhor, e desta maneira o primeiro também a levar a coroa, a que alude seu nome, dos vitoriosos mártires de Cristo. 2. Naquele tempo também Tiago, o chamado irmão do Senhor, porque também ele era chamado filho de José. Pois bem, o pai de Cristo era José, já que estava casado com a Virgem quando, antes que convivessem, descobriu-se que havia concebido do Espírito Santo, como ensina a Sagrada Escritura dos Evangelhos. Este mesmo Tiago, pois, a quem os antigos puseram o sobrenome de Justo, pelo superior mérito de sua virtude, refere-se que foi o primeiro a quem se confiou o trono episcopal da Igreja de Jerusalém. 3. Clemente, no livro 6 das Hipotiposes, adiciona o seguinte, abre aspas. Porque, dizem, depois da ascensão do Salvador, Pedro, Tiago e João, mesmo tendo sido os preferidos do Salvador, não tomaram para si esta honra, mas elegeram como bispo de Jerusalém Tiago o Justo. Fecha aspas. 4. E o mesmo autor, no livro 7 da mesma obra, diz ainda sobre ele o que segue, abre aspas. O Senhor, depois de sua ascensão, fez entrega do conhecimento a Tiago o Justo, a João e a Pedro, e estes o transmitiram aos demais apóstolos, e os apóstolos aos 70, um dos quais era Barnabé. 5. Houve 2 Tiagos. O justo, que foi lançado do pináculo do templo e morto a golpes com um bastão, e o outro, o que foi decapitado. Fecha aspas. Também Paulo menciona Tiago o Justo quando escreve, outro apóstolo não vi além de Tiago, o irmão do Senhor. 6. Por este tempo também se cumpriu o prometido por nosso Salvador ao rei de Edessa, pois Tomás, por impulso divino, enviou Tadeu a Edessa como arauto e evangelista da doutrina de Cristo, como acabamos de provar com documentos ali encontrados. 7. Tadeu, estando no lugar, cura Ágaro pela palavra de Cristo e deixa pasmos com seus estranhos milagres a todos os presentes. Quando já os tinha bastante predispostos com suas obras, conduziu-os à adoração do poder de Cristo, e acabou fazendo os discípulos da doutrina do Salvador. Desde então e até hoje toda a cidade de Edessa está consagrada ao nome de Cristo, dando assim prova nada comum dos benefícios que nosso Salvador lhes fez. 8. Baste o que foi dito, tomado de antigos relatos, e voltemos outra vez à Sagrada Escritura. Em seguida ao martírio de Estevão, produziu-se a primeira e grande perseguição contra a Igreja de Jerusalém por parte dos mesmos judeus. Todos os discípulos, exceto os 12, dispersaram-se por toda a Judéia e Samaria. Alguns, segundo diz a Escritura Divina, chegaram a Fenícia, Chipre e Antioquia. Não estavam ainda preparados para ousar compartilhar com os gentios a doutrina da fé, e assim anunciaram-na somente aos judeus. 9. Neste tempo também Paulo ainda assolava a igreja. Entrava nas casas dos fiéis, arrancava à força os homens e mulheres e os encarcerava. 10. Mas também Felipe, um dos que foram escolhidos para o serviço junto com Estevão e que se achava entre os dispersos, desceu a Samaria e cheio do poder divino, foi o primeiro a pregar a doutrina aos samaritanos. Tão grande era a graça divina que operava nele, que atraiu com suas palavras o próprio Simão Mago e uma grande multidão. 11.
Por aquele tempo Simão tinha conseguido tamanha fama com seu mágico poder sobre os iludidos que ele mesmo acreditava ser o grande poder de Deus. Foi então que, pasmo ante as incríveis maravilhas operadas por Felipe com o poder divino, infiltrou-se e levou o fingimento de sua fé em Cristo ao ponto de ser batizado. 12. O que também é de admirar é que até agora aconteça o mesmo com os que ainda hoje compartilham de sua terrível heresia, os quais, fiéis ao método de seu antepassado, se infiltram na igreja como sarna pestilenta, e causam o maior estrago àqueles em quem conseguem inocular o veneno incurável e terrível oculto neles. Mesmo assim, a maioria já foi expulsa à medida que foram surpreendidos nesta perversidade, como o mesmo Simão, quando Pedro o desmascarou e o fez pagar o merecido. 13. Mas, enquanto dia a dia a pregação salvadora ia progredindo, alguma disposição da providência trouxe para fora da Etiópia um nobre da rainha daquele país, que ainda hoje em dia, segundo o costume ancestral, é regido por uma mulher. Este nobre, primeiro dos gentios a conhecer os mistérios da doutrina divina, por ter encontrado Felipe, e primogênito dos crentes no mundo, segundo refere um documento, depois de regressar à terra pátria, foi o primeiro a anunciar a boa nova do conhecimento do Deus de todas as coisas e a função vivificadora de nosso Salvador entre os homens. Devido a isto, graças a ele, realizou-se a profecia que diz: Etiópia corre a estender suas mãos a Deus. 14. Além dos citados, Paulo, o instrumento escolhido não por parte dos homens nem por meio dos homens, mas por revelação do próprio Jesus Cristo e de Deus Pai, que o ressuscitou de entre os mortos, foi proclamado apóstolo. Uma visão e uma voz do céu no momento da revelação o consideraram digno da chamada. Segundo, da emoção de Tibério ao ser informado por Pilatos dos feitos referentes a Cristo. 1. A fama da assombrosa ressurreição de nosso Salvador e de sua ascensão aos céus já havia alcançado a grande maioria. Havia sido imposto aos governadores das nações o antigo costume de informar o ocupante do cargo imperial de todas as novidades ocorridas em suas regiões, para que nada escapasse de seu conhecimento. Pilatos, portanto, informou ao imperador Tibério sobre tudo o que corria de boca em boca por toda a Palestina sobre a ressurreição de nosso Salvador Jesus de entre os mortos. 2. Informou também de seus outros milagres e de que o povo já acreditava que ele era Deus, porque depois de sua morte ressuscitou de entre os mortos. Disse que Tibério levou o assunto ao Senado, e que este o rechaçou, aparentemente porque não o havia aprovado previamente, pois uma antiga lei prescrevia que, entre os romanos, ninguém poderia ser divinizado se não o fosse por voto e por decreto do Senado, mas na realidade era porque a doutrina salvadora da pregação divina não necessitava de ratificação nem de recomendação vinda dos homens. 3. Desta forma, pois, o Senado romano rechaçou o informe apresentado sobre nosso Salvador. Tibério, por outro lado, conservou sua primeira opinião e não tramou nada de errado contra a doutrina de Cristo. 4. Tertuliano, fiel conhecedor das leis romanas, homem insigne por outros méritos e ilustríssimo em Roma, expõe todos estes fatos em sua Apologia pelos Cristãos, que escreveu no próprio idioma romano e que está traduzida em língua grega, expressando-se textualmente como segue. 5. Abre aspas. Mas, para que discutamos partindo da origem de tais leis, existia um antigo decreto de que ninguém podia ser consagrado como Deus antes de ser aprovado pelo Senado. Marco Emílio assim o fez a respeito de certo ídolo, Alburno. Também isto vai a favor de nossa doutrina, que entre vos a divindade seja outorgada por arbítrio dos homens. Se um Deus não agrada ao homem, não chega a ser Deus. Assim, quanto a isto, convém que o homem seja propício a Deus. 6.
Tibério, pois, sob o qual apareceu no mundo o nome de cristão, quando lhe anunciaram esta doutrina procedente da Palestina, onde primeiro começou, comunicou-o ao Senado, explicando aos senadores que dita doutrina o agradava. Mas o Senado a rechaçou por não tê-la aprovado previamente. Tibério, por outro lado, persistiu na sua declaração e ameaçou de morte aos acusadores dos cristãos. Fecha aspas. A providência celestial tinha disposto este ânimo ao imperador a fim de que a doutrina do Evangelho tivesse um início livre de obstáculos e se propagasse por toda a terra. Terceiro, de como a doutrina de Cristo em pouco tempo se propagou por todo o mundo. Assim, sem dúvida por uma força e uma assistência de cima, a doutrina salvadora, como um raio de sol, iluminou subitamente toda a terra habitada. De pronto, conforme as divinas escrituras, a voz de seus evangelistas, inspirados e de seus apóstolos ressoou em toda a terra, e suas palavras nos confins do mundo. 2. Efetivamente, por todas as cidades e aldeias, como numa época fervilhante, constituíam-se em massa igrejas, formadas por multidões inumeráveis. Os que por herança ancestral e por um antigo erro tinham suas almas presas da antiga moléstia da superstição idólatra, pelo poder de Cristo e graças ao ensinamento de seus discípulos e aos milagres que os acompanhavam, tendo rompidas suas penosas prisões, afastaram-se dos ídolos como de anos terríveis e cuspiram fora todo o politeísmo demoníaco e confessaram que não há mais do que um só Deus, o Criador de todas as coisas. E a este Deus honraram com os ritos da verdadeira religião por meio de um culto divino e racional, o mesmo que nosso Salvador semeou na vida dos homens. 3. Pois bem, como quer que a graça divina já se difundisse pelas demais nações, e em Cesareia da Palestina Cornélio e toda a sua casa haviam sido os primeiros a aceitar a fé em Cristo por meio de uma aparição divina e do ministério de Pedro, também em Antioquia ela foi aceita por toda uma multidão de gregos aos quais haviam pregado os que foram dispersados quando da perseguição contra Estevão. A igreja de Antioquia já florescia e se multiplicava quando, estando presentes numerosos profetas chegados de Jerusalém, e com eles Barnabé e Paulo, além de uma multidão de outros irmãos, pela primeira vez o nome de cristãos brotou dela, como de uma fonte caudalosa e fecundante. 4. Ágago era também um dos profetas que estava com eles e predizia como iminente uma grande fome. Devido a isto Paulo e Barnabé foram enviados para pôr-se a serviço da assistência aos irmãos. 4. De como, depois de Tibério, Caio estabeleceu Agripa como rei dos judeus e castigou Herodes com desterro perpétuo. 1. Morreu pois Tibério depois de reinar por cerca de 22 anos. Depois dele tomou o poder Caio, que em seguida pôs sobre Agripa a coroa do comando sobre os judeus, fazendo-o rei das tetrarquias de Felipe e de Lisanias, as quais não muito depois juntou a de Herodes, depois de condenar este, que era o Herodes do tempo da paixão do Salvador, junto com sua mulher Herodias, ao desterro perpétuo por causa de seus muitos crimes. Joséfo também é testemunha destes fatos. 2. Por este tempo tornava-se conhecido por muitos o tal Filo, varão notabilíssimo, não somente entre os nossos mas também entre os que procediam de uma educação profana. Descendia de família hebreia, mas não era em nada inferior aos que brilhavam por sua autoridade em Alexandria. 3. A extensão e a qualidade de seus trabalhos acerca das ciências divinas pátrias se evidencia por sua obra, e quanto à sua capacidade para os conhecimentos filosóficos e os estudos liberais da educação profana, nada há que dizer quando a história dá conta de seu cuidado especial pelo estudo da filosofia de Platão e de Pitágoras ao ponto de suplantar todos seus contemporâneos. 5. De como Fílon foi embaixador junto a Caio em favor dos judeus. 1.
Filon conta em 5 livros as calamidades dos judeus nos tempos de Caio, e ao mesmo tempo comenta a demência deste ao proclamar-se Deus e cometer 1000 desmandos em seu governo, assim como as misérias dos judeus sob seu império e a embaixada que a ele, Filon, foi confiada na cidade de Roma em favor de seus compatriotas de Alexandria. Descreve como se apresentou perante Caio em defesa das leis pátrias e como não conseguiu ao final mais do que zombarias e sarcasmos, faltando pouco mesmo para perder sua própria vida neste incidente. 2. Estes fatos são também mencionados por Joséfo no livro 18 de suas Antiguidades. Escreve textualmente, abre aspas, e houve uma revolta em Alexandria entre os judeus ali residentes e os gregos, e foram eleitos 3 embaixadores de cada facção para apresentar-se perante Caio. 3. Um dos embaixadores alexandrinos era Apio, que havia caluniado muitos judeus dizendo, entre outras coisas, que viam com maus olhos honrar a César, pois enquanto todos os que estavam submetidos à soberania de Roma construíam altares e templos a Caio e em tudo mais o equiparavam aos deuses, somente os judeus achavam indigno honrá-lo com estátuas e jurar por seu nome. 4. Muitas e graves acusações foram proferidas por Apio, naturalmente com a esperança de exaltar o ânimo de Caio. Filon, que presidia a embaixada dos judeus, homem ilustre em tudo, irmão do alabarca Alexandre e hábil filósofo, tinha suficiente capacidade para lidar com as acusações em seu discurso de defesa. 5. Mas Caio interrompeu-o e ordenou que se retirasse para longe. Estava irritadíssimo e era claro que tomaria sérias medidas contra eles. Filon saiu dali ultrajado e disse aos judeus de sua comitiva que precisariam ter ânimo, que Caio havia se enfurecido contra eles, mas que na verdade estava atentando contra Deus. Fecha aspas. Até aqui Joséfo. 6. Mas o próprio Filon, em sua obra Embaixada, expõe com todos os detalhes e exatidão o que fez na ocasião. Deixarei de lado quase tudo e citarei somente aquilo que ajude os leitores a ter uma prova manifesta das desventuras que ao mesmo tempo, ou em rápida sequência, caíram sobre os judeus por causa dos crimes contra Cristo. 7. Narra, pois, em primeiro lugar, que nos tempos de Tibério, Sejano, homem então de grande ascendência e influência junto ao imperador, tomou muito a sério a ideia de acabar por completo com a raça dos judeus na cidade de Roma, e que na Judéia Pilatos, sob o qual havia sido cometido o crime contra o Salvador, havia atentado contra o templo, que ainda se erguia em Jerusalém, de uma forma que ia contra o que está permitido aos judeus, exacerbando-os terrivelmente. 6. Dos males que desabaram sobre os judeus depois de sua maldade contra Cristo. 1. Filon segue narrando que, depois da morte de Tibério, Caio assumiu o poder e começou a cometer muitas atrocidades contra muitos, mas sobretudo de forma a prejudicar tanto quanto possível a toda a raça judia. Mas será melhor conhecer isto brevemente por suas próprias obras, nas quais escreve textualmente. 2. Abre aspas. Extraordinariamente caprichoso era o caráter de Caio para com todos, mas muito especialmente contra a raça judia, a qual tinha um ódio implacável. Nas cidades, começando por Alexandria, apoderou-se das sinagogas e encheu-as de imagens e estátuas com sua própria figura, pois ele que permitia a outros erguê-las, também as erigia por seu próprio poder, e na cidade santa o templo, que até então o saíra intacto por ser considerado digno de toda inviolabilidade, foi por ele transformado em seu próprio templo, chamando-o Templo de Caio, o novo Zeus Epifano. Fecha aspas. 3. O mesmo autor, num segundo livro que escreveu, intitulado Sobre as Virtudes, narra outras inumeráveis e indescritíveis calamidades ocorridas aos judeus em Alexandria nesta época.
Com ele concorda também Jósefo, ao notar igualmente que os infortúnios que caíram sobre toda a raça judia tiveram início nos tempos de Pilatos e dos crimes contra o Salvador. 4. Mas ouçamos o que este declara textualmente no livro 2 de sua Guerra dos Judeus quando diz, abre aspas, enviado por Tibério à Judéia como procurador, Pilatos faz entrar durante a noite em Jerusalém, encobertas, as efígies do César, as chamadas insígnias. Ao nascer o dia isto produziu enorme comoção entre os judeus, que aproximando-se para ver, ficaram aterrorizados. Suas leis tinham sido pisoteadas, já que de forma alguma permitiam que na cidade se levantassem imagens. Fecha aspas. 5. Se comparamos tudo isto com a escritura do Evangelho, veremos que não tardaram muito para serem alcançados pelo grito que proferiram em presença do próprio Pilatos, quando gritavam que não tinham outro rei que não o César. 6. Mas há ainda outra calamidade que alcançou os judeus e que o mesmo escritor narra em continuação como segue, abre aspas. E depois disto causou outra agitação quando esvaziou o tesouro sagrado chamado Corbã, gastando para trazer as águas desde uma distância de 300 estádios. Ante isto o povo enfureceu-se. Quando Pilatos se apresentou em Jerusalém, rodearam-no vociferando a uma só voz. 7. Mas ele contava já com a agitação dos judeus e tinha ordenado que se misturassem entre eles soldados armados, camuflados com trajes do povo, proibidos de usarem as espadas, mas com ordem de golpear com bastões os que gritassem. De seu assento ele deu o sinal. Os judeus foram feridos, muitos morreram sob os golpes e muitos foram esmagados pelos demais em fuga. A plebe, impressionada pelo infortúnio dos caídos, emudeceu. Fecha aspas. 8. O mesmo autor faz saber ainda que além destas ocorreram em Jerusalém muitas outras revoltas, afirmando que desde aquele tempo, nem na cidade nem em toda a Judéia faltaram sedições, guerras e maldosas tramas de uns contra outros, até que finalmente chegou o assédio de Vespasiano. Assim é que a justiça divina alcançava os judeus por seus crimes contra Cristo. 7. De como Pilatos também se suicidou. 1. Não se deve ignorar uma tradição que nos conta como também o mesmo Pilatos dos dias do Salvador viu-se envolto em tão grandes calamidades nos tempos de Caio, cuja época foi explicada, que se viu forçado a suicidar-se e converter-se em carrasco de si mesmo. A justiça divina, ao que parece, não tardou muito em alcançá-lo. Também os gregos que deixaram escritas as séries de Olimpíadas junto com os acontecimentos de cada época a isto se referem. 8. Da fome nos tempos de Cláudio. 1. Caio, porém, não chegou a cumprir os 4 anos de exercício do comando. Sucedeu com o imperador Cláudio, sob o qual se abateu sobre o mundo uma grande fome, e isto nos transmitem em suas histórias mesmo os escritores mais alheios à nossa doutrina, e cumpriu-se a predição do profeta Ágabo, segundo os Atos dos Apóstolos, de que era iminente uma grande fome sobre todo o mundo. 2. Lucas descreveu nos Atos a grande fome dos tempos de Cláudio, e depois de narrar como os irmãos de Antioquia enviaram socorro aos irmãos da Judéia por meio de Paulo e Barnabé, cada qual segundo suas possibilidades, acrescenta. 9. Martírio do apóstolo Tiago. 1. Naquele tempo, evidentemente o de Cláudio, o rei Herodes pôs-se a maltratar alguns da igreja. E matou Tiago, o irmão de João, com a espada. 2. Acerca deste Tiago, Clemente, no livro 7 de suas Hipotiposes, acrescenta um relato digno de menção, afirmando tê-lo tomado de uma tradição anterior a ele. Diz que aquele que o introduziu ante o tribunal, comovido ao vê-lo dar testemunho, confessou que também ele era cristão. 3. Abre aspas.
Ambos, pois, diz Clemente, foram levados juntos dali, e no caminho pediu que Tiago perdoasse, e este, depois de olhá-lo um instante, disse: "A paz esteja contigo", e beijou-o. E assim é que ambos foram decapitados ao mesmo tempo. Fecha aspas. 4. Então, como diz a Divina Escritura, vendo Herodes que sua façanha de assassinar Tiago tinha agradado aos judeus, tentou também contra Pedro, encarcerou e pouco faltou para que o executassem também se um anjo, por aparição divina, não houvesse aparecido a ele durante e não o tivesse retirado milagrosamente da prisão, deixando-o livre para o ministério da pregação. Esta foi a providência disposição no que diz respeito a Pedro. 10. De como Agripa, também chamado Herodes, perseguiu os apóstolos e logo sentiu a vingança divina. 1. O merecido pelos atentados do rei contra os apóstolos não demorou, e o ministro vingador da justiça divina alcançou em seguida. Imediatamente depois da conspiração contra os apóstolos, segundo narra o livro dos Atos, pôs-se a caminho de Cesareia, e ali, estando adornado com esplêndidas e régias vestimentas e colocado no alto diante de uma tribuna, dirigiu a palavra ao povo. Todo o povo aplaudiu seu discurso, como se fosse voz de Deus e não de homem, e neste mesmo instante, narra a Escritura, um anjo do Senhor o feriu, e convertido em pasto para os vermes, morreu. 2. É de se admirar como também concordam quanto a este estranho acontecimento a Escritura divina e a narrativa de Joséfo. É evidente que Joséfo atesta a verdade no livro 19 de suas Antiguidades, onde explica o ocorrido com as palavras que se seguem. 3. Abre aspas. Havia terminado o 3º ano de seu reinado sobre toda a Judéia, e ele se achava na cidade de Cesareia, antes chamada Torre de Straton. Estava ali celebrando jogos públicos em honra de César, por cuja saúde sabia ele que se realizavam estas festas. A eles tinha comparecido grande multidão de autoridades e dignitários da província. 4. No 2º dia da festa, havendo posto um traje todo feito de prata, que resultava no tecido admirável, entrou no teatro ao raiar do dia. Então a prata, iluminada pelos primeiros raios do sol, refulgia admiravelmente e lançava reflexos que atemorizavam e faziam estremecer a todos que colocavam suas vistas sobre ele. 5. Logo começaram os aduladores, por todos os lados, a levantar suas vozes, que para ele de nada valiam, chamando o Deus e dizendo: "Sede-nos propício. Se até aqui nós o tememos como a um homem, desde agora confessamos que é superior à natureza mortal." 6. O rei não os repreendeu, nem tentou rechaçar a ímpia adulação. Mas pouco depois, levantando os olhos, viu um anjo planando sobre sua cabeça, e em seguida pensou que aquele anjo seria causa de males, como por algum tempo fora de bens. A angústia oprimiu-lhe o coração. 7. E sobreveio-lhe uma repentina dor no ventre, que começou com grande intensidade. Pondo os olhos sobre os amigos, disse: "Eu, vosso Deus, recebi a ordem de devolver a vida. O destino se apressou em desmentir vossas vozes mentirosas de agora a pouco. Eu, que vocês chamavam imortal, sou agora conduzido à morte. Devo aceitar o destino como Deus o quis, porque de forma alguma vivi mal, mas com grande ventura." 8. Enquanto dizia isto, a força da dor o esgotava. Dirigiu-se, pois, com cuidado para dentro do palácio. A todos foi chegando o rumor de que irremediavelmente morreria em pouco tempo. Mas a multidão, com suas mulheres e seus filhos, logo veio a prostrar-se segundo os costumes pátrios e começou a suplicar pelo rei. Os choros e lamentos enchiam tudo, e o rei, deitado no dormitório do alto, vendo-os embaixo inclinados, prostrados, também não pôde conter as lágrimas. 9. Acabado pela dor intestinal de uns 5 dias contínuos, morreu aos 54 anos de idade, no 7º de seu reinado.
Reinou 4 anos sob César Caio, governou as tetrarquias de Felipe durante 3, e no quarto recebeu também a de Herodes. Reinou ainda 3 anos sob o império de César Cláudio. Fecha aspas. 10. Estou admirado de como Joséfo, neste e em outros pontos, confirma a verdade das divinas escrituras. É certo que para alguns poderia parecer que discordam quanto ao nome do rei, mas o tempo e o modo de agir mostram que se trata do mesmo, devendo-se a troca de nome a um erro de escrita ou a que um mesmo tivesse 2 nomes, como ocorre com muitos outros. 11º, do impostor Teudas. 1. Já que Lucas, nos Atos, apresenta Gamaliel dizendo, na sentença sobre os apóstolos, que no tempo assinalado surgiu Teudas, que dizia ser alguém, e que ao ser eliminado todos os que nele creram se dispersaram. Comparemos também o que Joséfo escreve sobre isto, pois efetivamente, na obra citada há pouco, narra isto textualmente como segue. 2. Abre aspas. Sendo Fado procurador da Judéia, certo impostor chamado Teudas conseguiu persuadir uma grande multidão a que tomassem seus bens e o seguissem até o rio Jordão, pois dizia que era profeta e afirmava que com seu comando separaria o rio para fazê-lo mais facilmente transponível. Enganou muitos falando assim. Fecha aspas. 3. Abre aspas. Fado não lhes permitiu saborear sua loucura, mas enviou contra eles um esquadrão de cavalaria que caiu-lhes em cima de surpresa, e deu morte a muitos e capturou muitos vivos. O próprio Teudas foi pego vivo, cortaram-lhe a cabeça e a levaram a Jerusalém. Fecha aspas. Em continuação a isto, Joséfo menciona também a grande fome que houve nos tempos de Cláudio, como segue. 12º, de Helena, rainha de Adiabené. 1. Abre aspas. Neste tempo ocorreu que houve a grande fome na Judéia. Durante esta, a rainha Helena gastou muito dinheiro na compra de trigo egípcio, que distribuía aos necessitados. Fecha aspas. 2. Vemos que também isto concorda com o texto dos Atos dos Apóstolos, que relata como os discípulos de Antioquia decidiram enviar algo, cada um segundo suas possibilidades, em socorro dos que habitavam na Judéia, o que fizeram enviando aos anciãos por mãos de Barnabé e Paulo. 3. Desta Helena mencionada pelo escritor, ainda hoje vêem-se esplêndidas colunas nos subúrbios da atual Elha. Dizia-se que havia sido rainha do povo de Adiabené. 13º, de Simão Mago. 1. No entanto, havendo-se propagado a fé em nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo a todos os homens, o inimigo da salvação dos homens já tramava antecipar-se na captura da cidade imperial e para lá conduziu Simão, de quem já falamos acima. De fato, seguindo as hábeis artes deste homem, ganhou para o erro muitos habitantes de Roma. 2. Isto é demonstrado por Justino, que se distinguiu em nossa doutrina não muito tempo depois dos apóstolos, e de quem exporemos oportunamente o que seja conveniente. Em sua primeira apologia, dirigida a Antonino, em favor de nossa fé, escreve como segue. 3. Abre aspas. E depois da ascensão do Senhor ao céu, os demônios levaram alguns homens a dizer que eram deuses, e esses não somente não foram perseguidos por vós, mas até foram considerados dignos de honras. Um tal Simão, samaritano, originário da aldeia chamada Giton, que em tempos do César Cláudio realizou mágicos prodígios em vossa imperial cidade, Roma, por arte dos demônios que nele operavam, foi tido por Deus, e como a um Deus foi honrado por vos como uma estátua no rio Tibre, entre as duas pontes, com a inscrição latina seguinte: Simonitium Sancto, ou seja, a Simão, o Deus Santo. 4. E quase todos os samaritanos, além de uns poucos de outras nações, proclamam-no e adoram-no como ao Deus primeiro.
e a uma certa Helena, que na época andava com ele, e que primeiro estava no prostíbulo, em Tiro da Fenícia, chamavam-na o primeiro pensamento nascido dele. Fecha aspas. 5. Isto segundo Justino. Também Irineu concorda com ele quando, no primeiro de seus livros contra as heresias, traça um retrato deste homem e de sua ímpia e nefasta doutrina. Expô-la em detalhe nesta minha obra seria supérfluo, podendo os que o queiram informar-se também da origem, vida e princípios das falsas doutrinas dos heresiarcas que depois dele foram se sucedendo um após outro, assim como de suas práticas, meticulosamente transmitido no mencionado livro de Irineu. 6. Recebemos pois por tradição que Simão foi o primeiro autor de toda a heresia. Dele até hoje aqueles que, participando de sua heresia, fingem a filosofia dos cristãos, sóbria e celebrada universalmente por sua pureza de vida, chegam de novo à superstição idólatra da qual pareciam estar livres, pois se prosternam diante de escritos e de imagens do próprio Simão e de sua companheira, a já citada Helena, e se esforçam em render-lhes culto com incenso, sacrifícios e libações. 7. Mas suas mais secretas práticas, das quais se diz que quem pela primeira vez as escuta fica estupefato, segundo uma expressão escrita que corre entre eles, espantado, verdadeiramente estão cheias de espanto, de frenesi e de loucura, e são tais que não somente não podem ser colocadas por escrito, mas que nem sequer com os lábios pode um homem sensato pronunciar o mínimo, pelo exagero de obscenidade e costumes infames. 8. Porque tudo quanto se possa pensar de mais impuro e vergonhoso fica bem superado pela abominável heresia destes homens, que abusam de mulheres miseráveis e carregadas verdadeiramente de males de todo tipo. 14. Da pregação do apóstolo Pedro em Roma. 1. A este Simão, pai e autor de tão grandes males, o poder malvado e odiento de todo o bem, inimigo da salvação dos homens, destacou naquele tempo como grande adversário dos grandes e divinos apóstolos de nosso Salvador. 2. No entanto, a graça divina e celestial veio em socorro de seus servidores, e somente com a aparição e presença destes extinguiu rapidamente o fogo ateado pelo maligno, e por meio deles humilhou e abateu toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. 3. Por isso nenhuma maquinação, nem de Simão nem de nenhum outro dos que então proliferavam, prevaleceu naqueles tempos apostólicos. A luz da verdade e o próprio Verbo divino, que recentemente tinha brilhado sobre os homens, florescendo sobre a terra e convivendo com seus próprios apóstolos, triunfava sobre tudo e dominava tudo. 4. Em seguida o mencionado impostor, como ferido nos olhos da mente por um ofuscamento divino e extraordinário, quando anteriormente o apóstolo Pedro pôs a descoberto suas malvadas intenções na Judéia, empreendeu uma longa viagem para além do mar, e foi-se fugindo de Oriente a Ocidente, convencido de que somente ali seria possível viver segundo suas ideias. 5. Chegou à cidade de Roma, e com a grande ajuda do poder que nela se assenta, em pouco tempo alcançou tamanho êxito em seu empreendimento, que os habitantes do lugar chegaram a honrá-lo como a um deus, dedicando-lhe uma estátua. 6. Não chegaria muito longe esta prosperidade. De fato, pisando em seus calcanhares, durante o próprio império de Cláudio, a providência universal, santíssima e amantíssima dos homens, levava sua mão em direção a Roma, como contra um tão grande flagelo da vida, o firme e grande apóstolo Pedro, porta-voz de todos os outros devido à sua virtude. Como nobre capitão de Deus, equipado com as armas divinas, Pedro levava do Oriente aos homens do Ocidente a apreciadíssima mercadoria da luz espiritual, anunciando a boa nova da própria luz, da doutrina que salva as almas, a proclamação do reino dos céus. 15º, do Evangelho de Marcos. 1.
Assim foi que, por habitar entre eles a doutrina divina, o poder de Simão se extinguiu e foi reduzido a nada, junto com ele mesmo. Em troca, o resplendor da religião brilhou de tal maneira sobre as mentes dos ouvintes de Pedro, que não ficavam satisfeitos apenas ouvindo uma vez, nem com o ensinamento não escrito da pregação divina, mas com todo tipo de pedidos importunavam Marcos, de quem se diz que é o Evangelho e que era companheiro de Pedro, para que lhes deixasse também um memorial escrito da doutrina que de viva voz lhes era transmitida, e não o deixaram em paz até que o homem o tivesse terminado, e desta forma tornaram-se a causa do texto chamado Evangelho de Marcos. 2. E dizem que o apóstolo, quando por revelação do Espírito soube o que tinha sido feito, alegrou-se pela boa vontade daquela gente e aprovou o escrito para ser lido nas igrejas. Clemente cita o fato no livro 6 de suas Hipotiposes, e o bispo de Hierápolis chamado Papias apoia-o também com seu testemunho. Marcos é mencionado por Pedro em sua primeira carta. Dizem que esta foi escrita em Roma mesmo, e que isto se dá a entender ao chamar a cidade, metaforicamente, de Babilônia, com estas palavras: Saúda-vos aquela que está em Babilônia, eleita convosco, e meu filho Marcos. 16º, de como Marcos foi o primeiro a pregar aos egípcios o conhecimento de Cristo. 1. Dizem que este Marcos foi o primeiro a ser enviado ao Egito, e que ali pregou o evangelho que ele havia posto por escrito e fundou igrejas, começando pela de Alexandria. 2. E surgiu ali, na primeira tentativa, uma multidão de crentes, homens e mulheres, tão grande e com um ascetismo tão conforme à filosofia e tão ardente, que Filon achou que era digno colocar por escrito suas práticas, suas reuniões, suas refeições em comum e tudo o mais referente ao seu modo de vida. 17º, o que Filon conta sobre os ascetas do Egito. 1. Um documento diz que Filon, nos tempos de Cláudio, chegou a Roma para conversar com Pedro, que então estava pregando aos dali. Isto na verdade pode não ser inverossímil, já que a própria obra de que falo, composta por ele mais tarde, passado muito tempo, contém claramente as regras da igreja, observadas ainda em nossos dias. 2. Ocorre, no entanto, que, ao descrever com a maior exatidão possível a vida de nossos ascetas, fica evidente que ele não somente conhecia, mas também aprovava, reverenciava e honrava os valores apostólicos de seu tempo, de origem hebraica ao que parece, e que por isso conservavam ainda a maior parte dos antigos costumes muito à maneira dos judeus. 3. Em primeiro lugar, no livro que intitulou Da Vida Contemplativa aos Suplicantes, Filon deixa bem estabelecido que não acrescentaria ao que contasse nada contrário à verdade nem de sua própria criação. Diz que eram chamados terapeutas, e as mulheres que estavam com eles terapeutisas, e comenta as razões de tais nomes. Ou porque como médicos livravam aqueles que os cercavam dos sofrimentos causados pela maldade e as almas, curando-os e cuidando deles, ou pela limpeza e pureza de seu serviço e culto à divindade. 4. Portanto, não é necessário estender-se discutindo se Filon colocou-lhes ele mesmo este nome, escrevendo o nome que correspondia à índole desses homens, ou se na verdade já se chamavam assim aos primeiros quando começaram, já que o nome de cristãos ainda não era bem conhecido em qualquer lugar. 5. De qualquer forma, em primeiro lugar atesta seu afastamento das riquezas, afirmando que, quando começam a viver esta filosofia, cedem seus bens aos parentes e assim, livres de toda preocupação pela vida, saem para fora das muralhas para seguir sua vida em campos isolados em bosques, sabendo que o convívio com pessoas de sentimentos diferentes é nocivo e sem proveito. Naquele tempo, ao que parece, os que agiam assim exercitavam-se em imitar com sua fé entusiástica e ardorosa a vida dos profetas. 6.
Com efeito, também nos Atos dos Apóstolos, que são reconhecidos como autênticos, descreve-se que todos os discípulos dos apóstolos vendiam suas posses e riquezas e as repartiam a todos conforme a necessidade de cada um, de forma que entre eles não havia indigentes. Portanto, segundo diz o livro, todos os que possuíam campos ou casas os vendiam, e levando o produto da venda, depositavam-no aos pés dos apóstolos, de modo que os repartissem a cada um segundo suas necessidades. 7. Filho, depois de atestar práticas semelhantes a estas, continua dizendo textualmente, abre aspas, este tipo de homens se encontra em muitos lugares do mundo, pois é mistério que tanto a Grécia como as terras bárbaras participem do bem perfeito. Mas onde abundam é no Egito, em cada um dos chamados nomos, e sobretudo em torno de Alexandria. 8. Os melhores de cada região são enviados a um tipo de colônia, como a uma pátria dos terapeutas, um lugar muito adequado, que se encontra às margens do lago Mareia, sobre uma colina baixa, nas melhores condições, devido à segurança e à salubridade do ar. Fecha aspas. Descreve então como eram suas moradias, e sobre as igrejas da região diz o que segue. 9. Abre aspas. Em cada casa há uma sala sagrada, que se chama oratório privado e monastério, na qual se isolam e realizam os mistérios da vida sagrada. Nela não introduzem bebida, nem alimento, nem nada do que é necessário para o corpo, mas leis, oráculos anunciados por meio dos profetas, hinos e tudo aquilo com que o conhecimento e a religião crescem e se aperfeiçoam. Fecha aspas. E depois de outras coisas, diz. 10. Abre aspas. O tempo que vai do alvorecer ao ocaso é empregado inteiramente nesta prática. Leem as escrituras sagradas, filosofam e expõem a filosofia pátria empregando a alegoria, já que pensam que a expressão falada é símbolo da natureza oculta, que se manifesta em alegorias. 11. Possuem também escritos de antigos varões, que foram os fundadores de sua seita e deixaram numerosos monumentos de sua doutrina em forma de alegorias. Tomam-nos por modelos, imitam sua maneira de pensar e agir. Fecha aspas. 12. Isto parece ser, portanto, o que disse o homem que os ouviu interpretar as sagradas escrituras. E talvez os escritos dos antigos, que ele diz que possuem, sejam possivelmente os evangelhos, os escritos dos apóstolos e algumas explicações que interpretam, como é natural, os antigos profetas, que são as que contêm a carta aos Hebreus e outras cartas de Paulo. 13. Depois Filon continua escrevendo o que segue sobre como compõem para si novos salmos. Abre aspas. De forma que não somente se dedicam à contemplação, mas também compõem cantos e hinos a Deus, em todas as formas de metros e melodias, ainda que marcando-os forçosamente com números bastante graves. Fecha aspas. 14. Muitas outras coisas sobre o tema são explicadas no mesmo livro, mas pareceu-me necessário enumerar aquelas pelas quais se expõem as características da vida da Igreja. 15. Mas se a alguém parecer que o que dissemos não é próprio unicamente da forma de vida segundo o Evangelho, mas pode aplicar-se também a outros, além dos indicados, que se convença pelas palavras seguintes de Filho, nas quais, se sua intenção é boa, encontrará um testemunho incontestável sobre este ponto, pois escreve assim. 16. Abre aspas. Começa-o estabelecendo como fundamento da alma a continência, e sobre esta edificam as demais virtudes. Nenhum deles tomaria alimento ou bebida antes do pôr do sol, pois entendem que a luz é conveniente para filosofar, enquanto que as necessidades do corpo servem bem às trevas. Por isso deixam o dia para aquele mistério, e um breve espaço da noite para estas. 17. Alguns inclusive descuidam do alimento durante 3 dias. Neles está mais arraigado o amor pela ciência.
Outros de tal maneira se alegram e deleitam no banquete da sabedoria, que tão rica e abundantemente lhes abastece de doutrina, que podem resistir o dobro do tempo e tomar apenas o alimento necessário ao fim de 6 dias, por costume. Fecha aspas. Cremos que estas palavras de Filho referem-se clara e indiscutivelmente aos nossos. 18. Mas se depois do que foi dito alguém ainda se empenhar em contradizê-lo, afaste-se também este de sua incredulidade e convença-se com provas mais claras, que não podem ser achadas em outra parte senão na religião cristã segundo o Evangelho. 19. Diz efetivamente que, com os homens de que fala convivem também mulheres, a maioria das quais chegam virgens à velhice depois de guardar a castidade, não por necessidade como algumas sacerdotisas dos gregos, mas sim por convicção voluntária, devido ao seu zelo e sede de sabedoria, com a qual se esforçam em viver, sem importar-se em nada com os prazeres do corpo e desejosas de ter não filhos mortais, mas imortais, os quais somente a alma amante de Deus pode gerar de si mesma. 20. Um pouco mais adiante expõe ainda mais claramente o que segue. Abre aspas. Mas eles fazem as interpretações das Sagradas Escrituras por meio de sentidos simbólicos, em alegorias, já que toda a legislação parece a estes homens semelhante a um ser vivo. Como o corpo tem as expressões convencionadas, como alma, o sentido invisível encerrado nas palavras, sentido que esta seita começou a contemplar como que refletida no espelho dos homens, a beleza extraordinária dos conceitos. Fecha aspas. 21. Para que acrescentar a tudo isto suas reuniões no mesmo lugar, o modo de vida que levam separadamente os homens e as mulheres e os exercícios que nós mesmos por costume ainda praticamos, sobretudo os que costumamos realizar na festa da Paixão do Salvador, abstinência, vigílias noturnas e a aplicação às palavras divinas. 22. Tudo isto nos transmitiu muito exatamente o mencionado autor em sua própria obra, com o mesmo caráter que se pode observar até hoje somente entre nós. Descreve as vigílias completas da grande festa, os exercícios que nelas são feitos e os hinos que costumamos dizer, e como, enquanto um vai salmodiando com ritmo e ordenadamente, os demais escutam em silêncio e repetem com ele somente o estribilho dos hinos, e também como nos dias assinalados deitam-se sobre leitos de palha e não tomam do vinho em absoluto, como escreve textualmente, nem sequer carne, antes tem como única bebida água e como condimento do pão apenas sal e sopo. 23. Além disso, descreve a ordem de precedência daqueles a quem estão confiados os ofícios eclesiásticos públicos, o serviço e as presidências do episcopado, que estão acima de todas. Quem desejar um conhecimento exato de tudo isto pode consegui-lo na mencionada obra do referido autor. 24. E que Filon escreveu isto depois de aceitar os primeiros arautos da doutrina evangélica e dos costumes que desde o princípio transmitiram os apóstolos, é evidente para todos. 18º, obras de Filon que chegaram até nós. Um rico em linguagem, de pensamentos amplos, sublime e elevado na contemplação das divinas escrituras, Filon fez sobre as palavras sagradas uma exposição variada e multiforme. Primeiro, em ordem concatenada e seguida, expôs detalhadamente as dificuldades do conteúdo do Gênesis nos livros que intitulou Alegorias das Leis Sagradas, depois, em parte distinguindo, suprimindo e fazendo concordar capítulos das Escrituras postos no mesmo quadro de referência, nos mesmos a que aplicou o título Problemas e Soluções sobre o Gênesis e sobre o Êxodo, respectivamente. 2. Tem além destes alguns estudos de certos problemas particularmente trabalhados, como são
2 livros sobre a agricultura, e outros 2 sobre a embriaguez, e alguns outros que levam títulos diversos e apropriados, tais como sobre as coisas que o sóbrio entendimento deseja e abomina, sobre a confusão das línguas, sobre a fuga e a invenção, sobre o agrupamento para o ensino, sobre quem é o herdeiro das coisas divinas, ou sobre a divisão em partes iguais e desiguais, e também sobre as 3 virtudes que Moisés descreveu junto com outras. 3. Há também a obra sobre as trocas de nomes e o porquê destas trocas, na qual diz que escreveu também os livros 1º e 2º sobre os testamentos. 4. Também é sua obra sobre a imigração e vida do sábio perfeito segundo a justiça, ou sobre as leis não escritas, e também sobre os gigantes, ou de como a divindade não muda, assim como os livros 1º ao 5º da obra de como, segundo Moisés, é Deus quem envia os sonhos. Estas são as obras que chegaram até nós das que tratam sobre o Gênesis. 5. Quanto ao Êxodo, conhecemos dele o seguinte: os livros 1º ao 5º de problemas e soluções, as obras sobre o tabernáculo, sobre o decálogo e os livros 1º ao 4º sobre as leis que em especial se referem aos capítulos principais do decálogo, sobre os animais para os sacrifícios e espécies de sacrifícios, e sobre os prêmios para os bons, e castigos e maldições para os maus, que estão na lei. 6. Além destas todas, dão-se como suas obras de um só livro, como, sobre a providência, o tratado que compôs sobre os judeus, o político e ainda Alexandre, ou de como os animais irracionais têm razão, e também de como todo homem mau é escravo, ao qual se segue outra obra, de como todo homem bom é livre. 7. Depois destas compôs a obra da vida contemplativa aos suplicantes, da qual citamos passagens sobre a vida dos varões apostólicos. E disse que são também suas as interpretações dos nomes hebreus que há na lei e nos profetas. 8. Chegou o Filo em Roma nos tempos de Caio, e disse que seus escritos sobre a teofobia de Caio, que ele intitulou, com sua ponta de ironia, sobre as virtudes, foram por ele expostos diante do Senado romano reunido, nos tempos de Cláudio, de forma que suas obras foram muito admiradas e consideradas dignas de ser colocadas nas bibliotecas. 9. Por este tempo Paulo realizava sua viagem desde Jerusalém até o Ilírico. Cláudio expulsava os judeus de Roma e Áquila e Priscila, lançados de Roma com os demais judeus, desembarcavam na Ásia e conviviam com o apóstolo Paulo, que consolidava os fundamentos daquelas igrejas, recém-lançados por ele. Quem nos ensina tudo isto é também a Sagrada Escritura dos Atos. 19. Calamidades que se abateram sobre os judeus de Jerusalém no dia da Páscoa. 1. Cláudio ainda rege o império quando ocorreu que, na festa da Páscoa, produziu-se em Jerusalém uma insurreição e uma confusão tamanhas que apenas dentre os judeus, que se apertavam com toda a força nas saídas do templo, morreram 30.000, esmagados uns contra os outros, transformando-se a festa em dor para toda a nação e em pranto para cada família. Também isto é expressamente referido por Joséfo. 2. Cláudio estabeleceu como rei dos judeus Agripa, filho de Agripa, e enviou Félix como procurador de toda a região da Samaria, da Galileia e da chamada Pérea. Depois de ter exercido o comando durante 13 anos e 8 meses, morreu, deixando Nero como sucessor no império. 20º, do que ocorreu em Jerusalém nos dias de Nero. 1. Nos tempos de Nero e sendo Félix procurador da Judéia, os sacerdotes se levantaram uns contra os outros. Joséfo o descreve textualmente no livro 20 de suas Antiguidades, como segue. 2. Abre aspas. Os sumos sacerdotes levantaram disputa contra os sacerdotes e principais personalidades do povo de Jerusalém, e cada um deles criou para si uma tropa de homens, dos mais atrevidos e revolucionários, e fez-se seu chefe. Quando se enfrentavam, insultavam-se uns aos outros e lançavam pedras.
Não havia ninguém que o reprimisse. Pelo contrário, como numa cidade sem governo, isto acontecia com toda a liberdade. 3. Tamanho descaramento e audácia se apoderou dos sumos sacerdotes, que se atreveram a enviar escravos às eiras para tomar para si os dízimos devidos aos sacerdotes, e chegou-se ao ponto de sacerdotes pobres morrerem na indigência. Assim é como a força dos faciosos prevalecia sobre toda a justiça. Fecha aspas. 4. Relata também o mesmo escritor que naquele tempo surgiu em Jerusalém certa espécie de ladrões que, segundo diz, em pleno dia e no meio da cidade, assassinavam quem quer que os encontrasse. 5. Principalmente nos dias de festas, misturavam-se à multidão, levando adagas escondidas sob as roupas, e com elas apunhalavam seus adversários. Quando estes caíam, os próprios assassinos uniam-se aos que manifestavam sua indignação, e por isso, com tal aparência de honradez, não havia quem os descobrisse. 6. O primeiro que degolaram foi o sumo sacerdote Jonatã, e depois dele, a cada dia foram matando muitos. O medo era mais terrível do que as calamidades, pois todos esperavam a morte a qualquer momento, como numa guerra. 21º, do egípcio, também mencionado pelos Atos dos Apóstolos. 1. Em continuação, acrescenta depois de outros detalhes. Abre aspas. Com uma praga pior do que esta foram os judeus prejudicados pelo pseudo-profeta egípcio. De fato, chegou este ao país como feiticeiro e com ares de profeta. Conseguiu reunir 30.000 iludidos e os conduziu ao deserto até o monte chamado das Oliveiras, de onde lhe seria possível entrar à força em Jerusalém e subjugar a guarnição romana e o povo, utilizando despoticamente as forças que o haviam acompanhado. 2. Mas Félix antecipou-se a seu ataque, saindo logo com os soldados romanos, e todo o povo contribuiu com a defesa, de modo que, iniciado o combate, o egípcio empreendeu a fuga com uns poucos, enquanto a maior parte dos que estavam com ele pereceram ou foram feitos prisioneiros. Fecha aspas. 3. Isto escreve Joséfo no livro 2 de suas histórias. Contudo, será bom relacionar o que ele diz sobre o egípcio com o que é dito nos Atos dos Apóstolos, na passagem onde o tribuno militar de Jerusalém pergunta a Paulo nos tempos de Félix, quando o populacho judeu se voltara contra ele: então não és tu egípcio que há alguns dias levantou uma sedição e levou ao deserto os 4.000 sicários? Isto sucedeu nos tempos de Félix. 22º, de como Paulo, enviado preso da Judeia a Roma, fez sua defesa e foi absolvido de toda a acusação. 1. Como sucessor deste, Nairo enviou a Festo. Foi em seu tempo que Paulo sustentou seus direitos e foi enviado preso a Roma. Com ele estava Aristarco, a quem em algum lugar de suas cartas chama com toda naturalidade de companheiro de cativeiro. E Lucas, o que pôs por escrito os Atos dos Apóstolos, termina sua narrativa com estes acontecimentos, indicando que Paulo passou em Roma 2 anos inteiros em liberdade provisória e que pregou a palavra de Deus sem nenhum obstáculo. 2. É pois tradição que o apóstolo, depois de haver pronunciado sua defesa, partiu novamente para exercer o ministério da pregação e que, tendo voltado pela segunda vez à mesma cidade, terminou sua vida com um martírio, nos tempos do mesmo imperador. Estando preso, compôs a segunda carta a Timóteo, e se refere de uma só vez à sua primeira defesa e a seu fim iminente. 3. Mas ouçamos melhor seu próprio testemunho. Em minha primeira defesa, diz, ninguém me ajudou, antes, todos me abandonaram, que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me ajudou e me infundiu forças para que por mim a pregação fosse plenamente cumprida e todas as nações a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. 4.
Por estas palavras deixa claramente expresso que na primeira ocasião, para que se cumprisse sua pregação, fora livrado da boca do leão, referindo-se com esta expressão, ao que parece, a Nero, por causa de sua crueldade. Por outro lado, em continuação não acrescenta nada como, me livrará da boca do leão, porque em seu espírito já via que sua morte seria iminente. 5. Por isso, as palavras, e fui libertado da boca do leão, acrescenta, o Senhor me livrará de toda a obra, mas me preservará para seu reino celestial, indicando assim seu martírio iminente. Isto ele expressa ainda mais claramente um pouco antes, na mesma carta, quando diz, porque estou já sendo oferecido em libação, e o tempo de minha partida está próximo. 6. Pois bem, na segunda carta das que enviou a Timóteo afirma que, no momento em que a escrevia, somente Lucas o acompanha, enquanto que, quando fez sua primeira defesa, nem sequer este. De onde se deduz que Lucas provavelmente concluiu os Atos dos Apóstolos neste tempo, havendo narrado o que sucedeu enquanto esteve com Paulo. 6. Dissemos isto para mostrar que o martírio de Paulo não ocorreu durante sua primeira estada em Roma, descrita por Lucas. 7. É provável que Nero, ao menos no começo, estivesse mais propício e que aceitasse mais facilmente a defesa de Paulo em favor de sua doutrina, mas depois que avançou em sua audácia criminosa, atacou os apóstolos tanto quanto aos demais. 23º, de como Tiago, chamado irmão do Senhor, sofreu o martírio. 1. Ao apelar Paulo ao César e ser enviado por Festo à cidade de Roma, os judeus, frustrada a esperança que os induziu a conspirar contra ele, voltaram-se contra Tiago, o irmão do Senhor, a quem os apóstolos tinham confiado o trono episcopal de Jerusalém. O que segue é o que ousaram fazer também contra ele. 2. Trouxeram-no, e diante de todo o povo pediram-lhe que renegasse a fé de Cristo. Mas quando ele, contra a vontade de todos, com voz livre e falando mais abertamente do que esperavam, diante de toda a multidão, pôs-se a confessar que nosso Salvador e Senhor Jesus era Filho de Deus, já não foram capazes de suportar mais o testemunho deste homem, justamente porque era considerado o mais justo de todos pelo grau de sabedoria e piedade a que havia chegado em sua vida, e mataram-no, aproveitando oportunamente a falta de governo, pois tendo Festo morrido na Judéia neste tempo, a administração do país ficou sem chefe e sem controle. 3. O modo como ocorreu a morte de Tiago já foi esclarecido pelas palavras citadas de Clemente, que conta como o lançaram do pináculo do templo e espancaram-no até matá-lo. Mas quem conta com maior exatidão que a ele se refere é Hegesipo, que pertence à primeira geração sucessora dos apóstolos, e que no livro 5º de suas memórias diz assim. 4. Abre aspas. Sucessor na direção da igreja é, junto com os apóstolos, Tiago, o irmão do Senhor. Todos dão-lhe o sobrenome de Justo, desde os tempos do Senhor até os nossos, pois eram muitos os que se chamavam Tiago. 5. Mas somente este foi santo desde o ventre de sua mãe. Não bebeu vinho nem bebida fermentada, não comeu carne. Sobre sua cabeça não passou tesoura nem navalha e tampouco ungiu-se com azeite nem usou do banho. 6. Somente a ele era permitido entrar no santuário, pois não veste a lã, mas linho. E somente ele penetrava no templo, e ali se encontrava ajoelhado e pedindo perdão por seu povo, tanto que seus joelhos ficaram calejados como os de um camelo, por estar sempre de joelhos, adorando a Deus e pedindo perdão para o povo. 7. Por sua eminente retidão era chamado o Justo e Oblias, que em grego quer dizer proteção do povo e justiça, como declaram os profetas acerca dele. 8. Assim pois, alguns das 7 seitas que há no povo e que eu descrevi anteriormente, nas memórias, tentavam informar-se com ele quem era a porta de Jesus, e ele respondia que este era o Salvador. 9.
Alguns creram que Jesus era o Cristo. Mas as seitas mencionadas anteriormente não creram nem na ressurreição, nem em que venha a dar a cada um segundo suas obras. Mas os que creram, creram por Tiago. 10. Sendo, pois, muitos os que creram, inclusive entre as autoridades, os judeus, escribas e fariseus, se alvoroçaram dizendo: todo o povo corre perigo ao esperar o Cristo em Jesus. Reuniram-se, pois, ante Tiago e disseram: nós te pedimos, retém ao povo, que está em erro a respeito de Jesus, como se ele fosse o Cristo. Pedimos-te que convenças a respeito de Jesus todos os que vierem para o dia da Páscoa, porque a ti todos obedecem. Efetivamente, nós e todo o povo damos testemunho de ti, de que é justo e não te deixas levar pelas pessoas. 11. Tu, pois, convence a toda a multidão para que não se engane a respeito do Cristo. Todo o povo e nós mesmos te obedecemos. Ergue-te, pois, sobre o pináculo do templo para que do alto sejas visível e todo o povo ouça tuas palavras, pois por causa da Páscoa reúnem-se todas as tribos, inclusive com os gentios. 12. E assim os mencionados escribas e fariseus puseram Tiago em pé sobre o pináculo do templo e disseram-lhe aos gritos: ó tu, o justo, a quem todos devemos obedecer, posto que o povo anda extraviado atrás de Jesus o crucificado, diga-nos quem é a porta de Jesus. 13. E ele respondeu com grande voz: por que me perguntam sobre o Filho do Homem? Ele também está sentado no céu à direita do grande poder e há de vir sobre as nuvens do céu. 14. E sendo muitos os que se convenceram completamente e ante o testemunho de Tiago, irromperam em louvores dizendo: Hosana ao filho de Davi. Então os mesmos escribas e fariseus novamente disseram uns aos outros: fizemos mal em proporcionar tal testemunho a Jesus, mas subamos e lancemo-lo para baixo, para que tenham medo e não creiam nele. 15. E puseram-se a gritar dizendo: ó, também o justo extraviou-se. E assim cumpriram a escritura que se encontra em Isaías: tiremos de nosso meio o justo, que nos é incômodo. Então comerão o fruto de suas obras. 16. Subiram, pois, e lançaram abaixo o justo. E diziam uns aos outros: apedrejemos a Tiago o justo. E começaram a apedrejá-lo, porque ao cair não chegou a morrer. Mas ele, virando-se, ajoelhou-se e disse: eu te peço, Senhor, Deus Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. 17. E quando estavam assim apedrejando-o, um sacerdote, um dos filhos de Recá, filho dos Recabim, dos quais o profeta Jeremias havia dado testemunho, gritava dizendo: para aí, que estáis fazendo? O justo roga por vós. 18. E um deles, Tecelão, agarrou o bastão com que batia os panos e deu com este na cabeça do justo, e assim foi que sofreu o martírio. Enterraram-no naquele lugar, junto ao templo, e ainda se conserva sua coluna naquele lugar ao lado do templo. Tiago era já um testemunho veraz para judeus e para gregos de que Jesus é o Cristo. E em seguida Vespasiano o sitiou. Fecha aspas. 19. Isto é o que Egesipo relata minuciosamente, concordando ao menos com Clemente. Tiago era um homem tão admirável e tanto havia se espalhado entre todos a fama de sua retidão, que até os judeus sensatos pensavam que esta era a causa do assédio de Jerusalém, iniciado imediatamente depois de seu martírio, e que por nenhum outro motivo estavam eles sofrendo senão pelo crime sacrílego cometido contra ele. 20. Na verdade, pelo menos Joséfo não vacilou em atestar também isto por escrito com estas palavras. Abre aspas. Isto sucedeu aos judeus como vingança por Tiago o justo, irmão de Jesus, o chamado Cristo, porque exatamente os judeus o mataram, ainda que fosse um homem justíssimo. Fecha aspas. 21. O mesmo autor descreve também a morte de Tiago no livro 20 de suas Antiguidades com estas palavras. Abre aspas.
Sabendo César da morte de Festo, enviou a Albino como governador da Judéia. Mas Ananos o jovem, sobre quem já dissemos que havia recebido o sumo sacerdócio, tinha um caráter especialmente resoluto e atrevido e formava parte da seita dos saduceus, que nos juízos eram justamente os mais cruéis entre os judeus, como já demonstramos. 22. Ananos sendo pois assim, considerando oportuna a ocasião por haver morrido Festo e achar-se Albinos ainda a caminho, convocou a Assembleia de Juízes, e fazendo conduzir perante ela o irmão de Jesus, chamado Cristo, chamava-se Tiago, e alguns mais para acusá-los de violar a lei, entregou-os para que fossem apedrejados. 23. Mas todos os cidadãos, considerados os mais sensatos e mais fiéis observadores da lei, levaram a mal esta sentença, e enviaram uma delegação secreta ao rei para pedir-lhe que escrevesse a Ananos, para que não levasse a cabo tal coisa, porque já desde o começo não agia com retidão. Alguns deles inclusive saíram ao encontro de Albinos, que viajava desde Alexandria, para informá-lo de que sem seu parecer não era permitido a Ananos convocar a Assembleia. 24. Persuadido Albinos com o que lhe disseram, escreveu irritado a Ananos, ameaçando de pedir-lhe contas. E o rei Agripa destituiu por este motivo do sumo sacerdócio, que exerce há 3 meses, e instituiu a Jesus, o filho de Dâmio. Fecha aspas. Esta é a história de Tiago, do qual se diz que é a primeira carta das chamadas católicas. 25. Mas deve-se saber que não é considerada autêntica. Dos antigos não são muitos os que a mencionam, assim como a chamada de Judas, que é também uma das 7 chamadas católicas. Ainda assim, sabemos que também estas, junto com as restantes, são utilizadas publicamente na maioria das igrejas. 24º, de como Aniano foi nomeado primeiro bispo da igreja de Alexandria depois de Marcos. 1. Transcorrendo o 8º ano do Império de Nero, o primeiro que recebeu em sucessão o governo da igreja de Alexandria depois de Marcos foi Aniano. 25º, da perseguição nos tempos de Nero, na qual Paulo e Pedro foram adornados com o martírio pela religião em Roma. 1. Firmado Nero no poder, deu-se a práticas ímpias e tomou as armas contra a própria religião do Deus do universo. Descrever de que maldades foi capaz este homem não é tarefa para a presente obra. 2. Já que, sendo muitos os que transmitiram em relatos precisos suas maldades, quem queira poderá aprender deste sobre a grosseira demência deste homem estranho que, levado por ela e sem a menor reflexão, produziu a morte de inúmeras pessoas e a tal ponto levou seu afã homicida que não se deteve nem mesmo ante os mais chegados e queridos, mas que até a sua mãe, seus irmãos, sua esposa e com eles muitos familiares, fez perecer com variadas formas de morte, como se fossem adversários e inimigos. 3. Mas deve-se saber que a tudo o que foi dito sobre ele faltava acrescentar que foi o primeiro imperador que se mostrou inimigo da piedade para com Deus. 4. Disto faz menção também o latino Tertuliano quando diz, abre aspas, leiam vossas memórias. Nelas encontrareis que Nero foi o primeiro a perseguir esta doutrina, principalmente quando, depois de submeter todo o Oriente, em Roma era cruel para com todos. Nós nos ufanamos de ter um assim como autor de nosso castigo, porque quem o conhecer compreenderá que Nero não podia condenar nada que não fosse um grande bem. Fecha aspas. 5. Assim pois, este, proclamado o primeiro inimigo de Deus entre todos os que o foram, levou sua exaltação ao ponto de fazer degolar os apóstolos. De fato, disse que sob seu império Paulo foi decapitado na própria Roma, e que Pedro foi crucificado. E disto dá fé o título de Pedro e Paulo que predominou para os cemitérios daquele lugar até o presente. 6. Também o confirma um varão eclesiástico chamado Caio, que viveu quando Zeferino era bispo de Roma.
disputando por escrito com Proclo, líder da seita catafriga, diz sobre os lugares onde estão depositados os sagrados despojos dos mencionados apóstolos o seguinte. 7. Abre aspas. Eu, por outro lado, posso mostrar-te os troféus dos apóstolos, porque se queres ir ao Vaticano ou ao caminho de Ostia, encontrarás os troféus dos que fundaram esta igreja. Fecha aspas. 8. Que ambos sofreram martírio na mesma ocasião é afirmado por Dionísio, bispo de Corinto, em sua correspondência escrita com os romanos, nos seguintes termos. Abre aspas. Nisto também vós, por meio de semelhante admoestação, fundistes as searas de Pedro e de Paulo, a dos romanos e a dos coríntios, porque depois de ambos plantarem em nossa Corinto, ambos nos instruíram, e depois de ensinarem também na Itália no mesmo lugar, os dois sofreram martírio na mesma ocasião. Fecha aspas. Sirva também isto para maior confirmação dos fatos narrados. 20º sexo, dos inumeráveis males que envolveram os judeus e da última guerra que eles moveram contra os romanos. 1. Ao descrever Joséfo com todo pormenor as desgraças que se abateram sobre toda a nação judia, além de muitas outras coisas, explica textualmente que muitíssimos judeus dos mais importantes, depois de serem ultrajados com a pena de açoites, foram crucificados por Floro na própria Jerusalém, e que este era procurador da Judéia quando novamente começou a acender-se a guerra, no 12º ano do Império de Nero. 2. Depois diz que, após a revolta dos judeus, toda a Síria foi tomada por uma confusão espantosa. Por toda parte os próprios habitantes das cidades maltratavam sem piedade os dessa raça, como se fossem inimigos, de forma que se podia ver as cidades repletas de cadáveres insepultos, corpos de anciãos jogados junto aos de crianças, e cadáveres de mulheres sem nada que cobrisse suas nudezes. Toda a província transbordava de calamidades indescritíveis. Mas a violência do que os ameaçava era maior do que os crimes de cada dia. Isto é o que literalmente diz Joséfo. Esta era a situação dos judeus.